Paulo ensinou aos Colossenses que em Cristo residia toda a plenitude da divindade. Ensinou que Cristo era plenamente Deus. Ensinou também que o sacrifício na cruz possibilitou a reconciliação de todas as coisas, tanto na terra como no céu. Veja o texto de Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. O verso começa com a aceitação de Deus, aprove a Deus. Isso quer dizer, foi do agrado de Deus, foi da intenção de Deus, foi do Senhor Deus, de Deus o Pai, que o Senhor Jesus tivesse toda a plenitude da divindade. Veja João 1,14, falando sobre a divindade de Cristo. A palavra, ou seja, o Senhor Jesus é considerado a palavra nesse capítulo de João. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina. Outros versos dizem assim: e nós vimos a sua glória, natureza que ele recebeu como do unigênito do Pai. Bem, mas o que é essa plenitude? Essa plenitude envolve vários aspectos: a eternidade, a autoexistência de Deus e seu poder de criar e recriar. O mais importante, porém, é que essa plenitude revela a sabedoria divina em vencer o pecado e a morte por meio de um método mais inimaginável, a cruz. Essa plenitude é a revelação completa, a revelação plena da divindade. Deus transformou um objeto de vergonha em um poderoso testemunho do seu amor eterno por toda a criatura. Veja o verso áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor venceu o pecado. O amor de Deus venceu o pecado. A única maneira de derrotar o pecado para sempre e restaurar todas as coisas está resumida nessa gloriosa verdade. Deus amou, como vimos no verso 3,16 de João. Porque Deus amou o mundo. Ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar por meio da morte de Cristo na cruz. Cristo, então, é o agente criador e reconciliador de todas as coisas. Veja Efésios 2, 15, 16 e 17. Ele criou um novo homem, fazendo a paz. Reconciliou por meio da cruz. Destruiu a inimizade. Evangelizou a paz. Evangelizou. Boas novas da salvação. Evangelizou a paz. Veja, não apenas o ser humano, mas toda a criação de Deus será pacificada e reconciliada, e a plena harmonia será restaurada. Isso foi o sacrifício de Cristo, para isso foi o sacrifício de Cristo. Veja o texto de Ellen White falando sobre esse sacrifício. Com dor e espanto, o céu contemplou o Cristo suspenso na cruz. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos os que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que sua presença, ou seja, a presença de Deus, é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. No início do grande conflito, os anjos não entendiam isso. Porém, não será assim quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento, tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Por essas razões, os anjos podiam se alegrar ao contemplarem a cruz do Salvador. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. Ele pensava em tudo isso quando na cruz exclamou: está consumado. O sacrifício de Cristo. Entretanto, irmãos, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi a sua satisfação. Veja agora Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Como é que Jesus vai ver o fruto do seu trabalho? Vai ficar satisfeito. Como é que nós podemos deixar o Senhor Jesus satisfeito? É sendo objeto do fruto do seu trabalho, é sendo fruto do seu trabalho.
Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e quando nós fazemos a vontade do Senhor Jesus, quando nós formos salvos, absolutamente salvos, nós vamos estar fazendo com que o Senhor Jesus seja satisfeito. Parece incrível, não é, irmãos? Pense, o Senhor Jesus vai falar assim: eu estou satisfeito porque o irmão Alfredo, porque o Alfredo foi salvo. Eu estou satisfeito porque a Nolândia foi salva, porque a Thaís foi salva. É isso que vai deixar o Senhor Jesus satisfeito e vai dizer assim: valeu a pena o meu sacrifício. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nós sejamos justificados pelo caráter do Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus se satisfaça em sabendo que nós, assim como outros e muitos outros, aceitamos o seu sacrifício e dessa forma fomos justificados diante de Deus, de uma maneira que não merecíamos, de uma maneira que não tem nada a ver com as nossas obras, mas de uma maneira por causa do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, isso quer dizer para mim e para você, não pereça, mas tenha a vida eterna.